A paz do Senhor Jesus. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Êxodo capítulo 11, a partir do verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Esta é a palavra de Deus. Esta foi a promessa do Senhor, atendendo à súplica de Moisés, atendendo ao clamor de Moisés, que já por inúmeras vezes havia ido até Faraó e dito a ele as palavras do Senhor, para que Faraó deixasse ir o povo de Deus para cultuar o seu nome no deserto. Mas o que nós temos? Nós temos que no capítulo 5, quando Moisés fala a Faraó pela primeira vez, o que o Faraó diz para Moisés? Ó Moisés, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça a voz? Eu não conheço o Senhor e eu não deixarei o povo de Israel sair. O povo de Israel é meu, ele me pertence. Eu gostaria de que nós pudéssemos entender a relação que existe das palavras de Faraó com o significado da origem da igreja. Quando o Faraó diz, o povo é meu, ele estava querendo dizer que todo aquele povo havia nascido no Egito. A cidadania deles era egípcia. Eles nasceram como escravos e a maioria deles sequer tinha uma cidadania. Eles haviam nascido na terra e, portanto, como escravos, eles tinham que servir a Faraó. Eles eram propriedade. Naquele tempo, um servo era como um objeto. Eles eram obrigados a fazer o que Faraó determinasse que fizesse. E, portanto, a única coisa que eles tinham como direito era o direito de trabalhar e de servir Faraó, de ser espancado, de ser torturado, de serem moídos. E o capítulo 3 de Êxodo nos revela que a mão de Faraó apertava sobre eles com uma pressão muito grande, fazendo-os sentirem profundamente agoniados com toda a opressão que enfrentavam. A dor deles crescia de uma forma volumosa, o clamor deles subia e chegou até os céus. E Deus então se lembrou da promessa que fizera a Abraão. Aleluia, Jesus. E foi então que o Senhor vai ao encontro de Moisés, que está na terra de Midian, já frustrado pela tentativa anterior que tivera de libertar o povo de Deus, de ter sido rejeitado pelos seus conterrâneos, quando ele quisera levar dois a um relacionamento de comunhão, história que todos nós conhecemos. Moisés está frustrado no deserto. Moisés está desalentado na terra de Midian. Moisés tem questionamentos no seu coração se seria real tudo aquilo que ele havia ouvido dos seus pais acerca da promessa feita a Abraão.
e é quando ele está no mais profundo desânimo, em idade avançada, chegando já aos 80 anos de idade, é que Deus o visita e lhe surpreende com a missão de tirar o povo dele da terra de Canaã, da terra do Egito. Ele que tentara isso no vigor da sua juventude, na sua força, na sua habilidade, na sua destreza, e ele não teve nenhum sucesso. Agora Deus aparece para ele e diz: Moisés, vá ao faraó e diz para ele deixar o meu povo sair para prestar culto ao meu nome. Quando Moisés então vai a faraó e fala com ele, o faraó diz: eu não conheço o Senhor e não deixarei o povo sair. E nesse sentido eu quero só lembrar os irmãos de que, em comparação a esse sentimento de faraó de propriedade, de proprietário do povo de Israel, é o mesmo que sente o mundo em relação a nós. O mundo nos tortura, o mundo nos tira a nossa liberdade, o mundo nos persegue, nos discrimina, o mundo nos rejeita, o mundo acha que nós somos a escória dessa terra, o mundo acha que nós não temos o direito. As pessoas na sociedade podem fazer o que quiserem, mas eles negam a nós a mesma liberdade. Por quê? Porque nós nascemos no mundo, apesar de que nós não somos do mundo. E por que nós não somos do mundo, apesar de ter nascido aqui? Porque o Senhor diz que o nosso nome e a nossa chamada é desde a fundação do mundo. Aleluia! Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Glória! É só lembrar o capítulo 17 de João, quando Jesus orava por nós, pelos seus discípulos. Ele disse ao Pai: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Aleluia. É só olharmos para Filipenses capítulo 3, quando Paulo diz: porque a nossa pátria está nos céus, a nossa morada é a morada eterna, junto da glória de Deus Todo-Poderoso. Então, se olharmos para a própria origem da palavra igreja, que é eclésia para o grego, nós vamos encontrar que o significado dessa palavra é os chamados para fora. Nós nascemos no mundo, mas nós fomos chamados para fora. Aleluia! É preciso que nós vivamos separados do mundo. É nesse sentido que nós devemos entender o aspecto da santidade de Deus. Deus, Ele fez o mundo, mas Ele está fora do mundo. Ele está Aleluia. separado do mundo. Ele está separado do pecado. Deus é a pureza que deve permear a nossa vida, e nisto nós estaremos vivendo em completa santidade. É preciso nos lembrar de Hebreus capítulo 12 e verso 14, onde diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, então nós precisamos compreender o povo de Israel, por terem nascido no Egito, apesar de não serem do Egito, porque é preciso lembrar que a origem deles era Canaã, era por meio de Jacó, que estava em Canaã quando desceu para o Egito, mas o Egito, através do seu imperador, se apropriou do direito de escravizar os israelitas. Nós viemos de Deus, irmãos, nós nascemos de Deus, mas o mundo se apropriou de nós e nos nega o direito de vivermos segundo a lei de Deus. Pois bem, eu estou pregando que a nossa liberdade, a liberdade do povo de Deus, precede de juízos que vêm sobre a terra da nossa escravidão.
Precisamos entender isso para entender os dias atuais e melhor nos preparar para a chegada do grande dia em que nós, no lampejo de glória do Senhor, seremos arrancados daqui de uma forma extraordinária. Pois bem, quando Deus ordena a Moisés então para falar a Faraó, e ele diz: eu não conheço esse Deus, então era preciso que Deus trouxesse o seu conhecimento sobre a terra do Egito. E quando então Moisés sai da presença de Faraó, qual foi a atitude de Faraó? Foi de desprezo e de aumentar a escravidão sobre aquele povo, de tal maneira que o povo gemia, inclusive insurgindo-se contra Moisés, querendo até apedrejá-lo, dizendo que Moisés havia feito o cheiro deles repugnante diante de Faraó, e por causa disso, Faraó apertou ainda mais a pressão sobre eles, e eles estavam sofrendo sobremaneira. E naquele momento, então, a glória de Deus aparece para livrar Moisés de ser apedrejado. Às vezes o nosso sofrimento é tanto que nós ignoramos os homens de Deus que trazem a palavra de Deus para nós sairmos da escravidão que nós nos encontramos. Às vezes nós achamos que tais homens são os nossos inimigos e não aqueles que nos escravizam com as correntes do Egito, com as correntes do mundo e que nos aprisionam. Então, Moisés, depois daquele confronto com os israelitas, ele vai falar com Deus: Senhor, por que fizeste isso a esse povo, fazendo aumentar sobre eles a escravidão e o sofrimento? E então Deus disse para Moisés: Moisés, é preciso que eu traga os juízos sobre essa terra, para que os egípcios e Faraó saiba quem é o Senhor. E a partir dali, irmãos, a história começa a mudar. Porque Deus precisava deixar claro que ele estava agindo com justiça, que aquele povo não era o povo do Faraó, que aquele povo não podia ser escravo dos egípcios, porque ele tinha dono, porque ele tinha um senhor, porque eles tinham uma lei, porque eles eram governados por um Deus que é soberano e que está acima de todas as coisas. Meus irmãos, e as pragas e os juízos de Deus começaram a vir sobre o Egito. E a cada rejeição de Faraó vinha um novo juízo sobre eles. E Faraó liberava o povo e endurecia o coração, liberava o povo e endurecia o coração, e não deixava o povo sair. Até que finalmente, depois de 9 pragas, Moisés já estava numa situação bastante difícil. O povo já não estava mais acreditando em Moisés. O povo estava já se conformando em ser escravos para sempre do Egito. O povo já estava conformados que os seus filhos não tinham outra alternativa senão se acomodarem aos rigores impostos pelo egípcio. E é quando então eles vão falar, Moisés vai falar mais uma vez com Deus, e essa foi a palavra de Deus para eles. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará sair daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Glória seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, embora eu não me considere de uma idade tão avançada, mas eu vim para a igreja em uma época que a escravidão do mundo sobre os crentes era bastante pequena, era quase insignificante. Era às vezes um ou outro
que se deixava levar por alguma atração mundana. Nós não víamos absolutamente nada que tivesse qualquer resquício do mundo na vida e nas famílias cristãs. Nós vivíamos uma vida isenta de tudo aquilo que são as mazelas escravizadoras do mundo. Mas eu assisti isso ao longo das poucas décadas que sirvo a Deus. De repente, o dominador deste mundo, Deus desse século, começou a ganhar espaço e a trazer a sua escravidão, de forma que os verdadeiros servos de Deus estão gemendo sobre a carga imposta pelo inimigo. Embora muitos crentes já se conformaram com a imposição do mundo e praticamente já entregaram os seus filhos para o mundo cirandar com eles, para o inimigo escravizar as suas mentes e os seus comportamentos. Mas há um povo que geme, que clama. Há um povo que espera essa libertação, clamando ao Deus da promessa. E então, irmãos, eu quero destacar aqui alguns pontos que não é mera coincidência do que nós estamos vivendo hoje. Eu quero destacar aqui alguns pontos importantes que nós devemos estar atentos para compreender que nós estamos vivenciando um juízo de Deus sobre essa terra, e é um juízo que precede a nossa saída. A primeira coisa que eu quero citar aos irmãos é a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, e verso 3, aonde Paulo diz assim, aliás, verso 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia! Tudo quanto foi escrito para nossa compreensão do tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero agora colocar para os irmãos alguns pontos que destaco aqui. Primeiro é a palavra que o Senhor disse para Moisés. Capítulo 11, verso 1 que nós lemos. Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. A libertação de Israel era precedida por uma última praga. Uma praga que viria para fazer com que o coração de Faraó não somente aceitasse o povo sair, mas para que Deus processasse nele uma inversão de entendimento, que já não era mais somente Faraó deixá-lo sair, mas era Faraó expulsar o povo. Agora quem queria que aquele povo saísse era o próprio Faraó. Eu quero dizer aos irmãos que Faraó não deixou aquele povo sair porque ele quis, porque ele foi convencido. Não, foi a força de Deus, foi o juízo de Deus. Mas o juízo de Deus produzia em Faraó e nos egípcios uma visão que é preciso que o mundo veja em nós. É que na medida em que os juízos de Deus foram acelerando e caindo sobre a terra do Egito, Deus resolveu preservar o povo de Israel, de tal maneira que nenhum deles sofria nenhum arranhão pelo juízo que vinha sobre a terra do Egito. Aleluia. E aquilo estava deixando o Faraó intrigado. Mesmo que ele não acreditava e não conhecia Deus,
mas ele estava sendo obrigado a aceitar e a entender que acima dos deuses dele e dele próprio, que era considerado um deus do Egito, havia um Deus eterno. Aleluia! Que tinha o poder de derramar sobre o seu povo o juízo e de proteger o povo que se chamava pelo seu nome. Meus amados irmãos, é preciso que nós entendamos uma coisa como crentes. Nós precisamos trazer Deus para usar o remanescente da igreja, para nos proteger de todas as maldades do mundo, de tal maneira que o mundo compreenda que verdadeiramente há um segredo de Deus conosco. Hoje, eu passei um dia que dentro de mim, desde a escola bíblica dominical, eu segurava um choro, um clamor a Deus. Aleluia! Porque Deus precisa fazer diferença entre o seu povo e o povo do mundo. Quando nós vermos isso acontecendo nos dias atuais, é porque está chegando a hora de sermos expulsos desse mundo. Aleluia! Eu acho incrível que alguns crentes mantenham uma comunhão e um relacionamento com o mundo, num relacionamento de amizade, aonde a sua amizade não são com os homens e mulheres devotos a Deus e de oração e de consagração, vidas santas, mas são com pessoas mundanas, às vezes trazendo um nome de evangélico, mas que está enamorado do mundo. Enquanto nós andarmos desse jeito, Deus não fará diferença entre nós e os escravos do mundo. Aleluia! Veja bem, ainda no verso 1, ele diz: depois dessa praga, ele vos deixará ir daqui, e quando vos deixar, a toda pressa vos lançará daqui. E aí eu quero relembrar para os irmãos o que Paulo nos escreve na sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 15, e verso 51, o apóstolo Paulo, quando fala da nossa saída do mundo, ele fala com a seguinte expressão: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Observe que Deus, antes daquele juízo que ele trouxe, o último juízo sobre o Egito, ele chamou Moisés, instruiu Moisés e disse a Moisés para dizer ao povo de Israel que estivessem preparados, que estivessem com as sandálias nos pés, Aleluia! Que estivessem com as suas túnicas e o cinto amarrado sobre os lombos, que tivessem as suas matulas, os seus alimentos preparados em vasilhas, e tivesse tudo de forma que eles pudessem, quando fossem expulsos, eles pudessem sair apressadamente, porque à meia-noite eles então seriam expulsos do Egito. Aleluia! Meus amados irmãos, nós precisamos nos preparar e vestir os cintos da verdade em nossos lombos. Aleluia! E colocar os sapatos da preparação do Evangelho e ficarmos atentos, porque nós seremos pressionados para sair do mundo. Aleluia! É o que está escrito. E o apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino. Mas eu quero que os irmãos entendam uma outra coisa que está escrito aqui. No verso de número 4 do capítulo 11, diz assim a palavra: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito,
e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito das servas que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Essa foi a maior angústia do meu coração nesse dia. Nós estamos vendo uma terra desde o polo, o extremo do polo norte, aonde existe uma habitação, até o polo sul. O clamor na terra é um clamor só. Nós estamos vendo as famílias gemendo. É difícil uma casa aonde não houve o luto de um ente querido que partiu. Não existe nada mais significativo, mais semelhante, mais parecido com a história da libertação do povo de Israel do Egito. Aleluia. E o que está faltando? Está faltando nós acordarmos. Aleluia. Para preparar a nossa saída. Ainda há muita gente que parece estar torcendo para que o Faraó revogue o direito de sairmos. Há muita gente ainda que está aprisionado com grilhões de ferro sobre os costumes e os desejos e as vontades desse mundo, e o Senhor está segurando e mandando juízo sobre a terra para acordar o seu povo. Aleluia! É hora de nós despertarmos para os momentos que se aproximam da nossa libertação. Meus amados irmãos, eu quero que você observe uma coisa. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Eu quero aqui dizer uma coisa aos irmãos. Quando Deus, em Cristo Jesus, estabeleceu a igreja dele, lá em Jerusalém, quando o Senhor disse para Pedro, sobre a pedra da sua confissão, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo posteriormente, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, no dia em que ele está sendo assunto ao céu, ele mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos do poder e virtude do Espírito Santo, quando se daria o dia da abertura da porta da igreja, o dia da inauguração. E assim foi, no dia de Pentecostes, eles receberam pela primeira vez a glória de Deus. Aleluia. Eles receberam a presença do Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. Mas eu quero que os irmãos saibam que o mundo os rejeitou ao ponto de persegui-los, de torturá-los e de matá-los. E quanto mais faziam isso, mais era visível a diferença entre os pagãos do mundo e o novo povo, o povo de Deus, que estava emergindo sobre a face da terra. Aleluia. Eu gostaria que nós soubéssemos que o povo de Deus precisa marcar a sua diferença nesse mundo. Aleluia, Jesus. Deus não vai levar ao céu crentes que estão vivendo numa vida tão tranquila e prazerosa no mundo, que não faz nenhuma diferença. Aqui na minha casa, eu estou começando
a conversar com a minha família, esposa e meus filhinhos pequenos, que o que nós temos que esperar para os dias futuros é uma grande perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Exemplo da história disso nós temos na implantação do sistema comunista na Rússia e em todos os países satélites. Outro dia eu vi a história de um pastor da Romênia. Eu vi essa história com a minha família, com os meus filhos, como os comunistas torturaram os crentes da Romênia. Porém, a história mostra como muitos fizeram parceria com os comunistas, como muitos aceitaram um pacto, muitas igrejas fizeram um pacto com os comunistas e viveram pacificamente, sem nenhuma perseguição, pelo contrário, às vezes entregando os crentes da igreja clandestina, da igreja subterrânea. Nós não somos apreciados pelo mundo. Aleluia. Estamos sendo apreciados porque nós estamos com cara, com cheiro e com roupa de mundo. Se nós tirarmos aquilo que nos identifica com o mundo e vestirmos a vestidura de Deus, se colocarmos o capacete da salvação, se vestirmos a couraça da justiça, se colocarmos os sapatos da evangelização, se tomarmos a espada do Espírito, nós veremos quantos inimigos nós temos. Dentro da nossa mesma casa e família levantará aqueles que virão para nos provocar toda sorte de mazela sobre a nossa vida. Porque o Senhor diz que assim como odiaram-no, eles odiarão o crente verdadeiro. Aleluia! É vergonhoso hoje para nós lermos a palavra e ver o que os crentes padeceram na implantação da igreja, por aqueles que no mundo se rejeitavam, e ver hoje uma igreja apreciada, querida, requisitada pela sociedade, nos grandes eventos inaugurativos da sociedade atual, são chamados pastores das nossas agremiações para celebrar os cultos ecumênicos, para se meterem em verdadeiros pactos diabólicos, aonde não se permite ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É por isso que o juízo de Deus vem e no princípio ele alcança os egípcios e os israelitas. É para que os israelitas que ainda não conheciam a Deus ou que estavam relapsos em relação à promessa que o Senhor havia feito aos seus pais, eles acordassem, eles pudessem saber que a verdade de Deus havia chegado. Aleluia. E que a hora da redenção e libertação deles havia chegado. É por isso que nós ainda estamos experimentando alguns açoites desse juízo. Parece-me que após 6 meses, quase 6 meses, 4, 5 meses de juízo sobre o mundo, os crentes estão começando a entender que é hora de voltar para Deus. Aleluia! De voltar para a palavra, de começar a andar em santidade, de cada pai de família proteger os seus filhos, de cada pai de família assumir a sua posição de liderança para ensinar a palavra de Deus. E quando nós nos voltarmos para Deus,
cessarão os açoites sobre nós. E o mundo começará a ver que nós somos um povo diferente, que nós temos uma lei que é superior à lei do mundo que nos governa. Aleluia. Que nós não estamos limitados e subalternos a essa lei que governa a sociedade, mas que a nossa lei é maior. É como Amã, quando estava armando para o povo judeu, querendo levar o rei a assinar um decreto para matá-los. Ele disse: ó rei, há no teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis deste país, e que eles não obedecem às vossas leis. Tais homens não merecem viver. Esse povo não pode continuar existindo. O mundo precisa nos rejeitar para que Deus possa nos levar para a nossa mansão, Aleluia. para a nossa morada eterna. Mas enquanto nós estivermos de braços dados com o mundo, trazendo o mundo para dentro da nossa casa, curtindo as programações envenenantes das nossas famílias, vivenciando no meio de uma sociedade perversa, trazendo a comida pornográfica para dentro de casa e causando uma sujeira imensa em nossas mentes, o Senhor terá que nos limpar através dos açoites. Aleluia. Meus amados irmãos, eu já vou caminhando para o final, mas eu quero ler mais uma coisa. A Bíblia diz assim, no capítulo 12 e o verso 11: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui eu li a partir da finalização da implantação, da instauração da Páscoa, que o Senhor estava revelando para Moisés. Aleluia. Que a Páscoa, que era o sacrifício do Cordeiro Pascal, cujo sangue serviria para a proteção daquele povo que agora já conhecia a Deus e que sabia que a sua hora era chegada. Tanto é que nós lemos que o Senhor disse para Moisés: mas uma praga eu trarei, e quando essa praga vier sobre o Egito, então Faraó vos deixará sair, ele vos expulsará da terra. Agora aqui o Senhor está dizendo para Moisés: vocês vão tomar um cordeiro de 1 ano sem mancha, e será um cordeiro para cada família. Ou seja, Jesus precisa estar presente em cada família. Aleluia. A minha fé, o Cristo que está na minha família, não serve para socorrer a família do meu vizinho, não serve para o meu filho casado. É cada família um cordeiro. Eu acho interessante é que a Bíblia diz: e vocês têm que comê-lo durante toda a noite, nada poderá ficar para amanhã. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Precisamos entender isso em figura. É que cada crente precisa ter a doutrina completa de Cristo em sua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não adianta. O Senhor denunciou a Efraim, dizendo que Efraim era um bolo mal assado. Deus não aceita crente que de um lado tem santidade, do outro lado tem mundanismo. Aleluia. Um crente que diz que ama a Bíblia, mas ao mesmo tempo ama as coisas do mundo, ama o cinema, ama os prazeres, ama as programações. É impossível que um crente que não tenha o Cordeiro completo na sua vida, Aleluia. ele alcance a glória celestial. É preciso compreender o momento que estamos vivendo.
Será que nós não vamos acordar mesmo com esse juízo, alcançando a própria igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que teremos que perder mais entes queridos para voltarmos para Cristo, para fecharmos a porta com o Cordeiro dentro de casa? Aleluia! Eu espero que não. Eu espero que pelo menos os irmãos que participam conosco entendam esse momento. É hora de rompermos com as ataduras do mundo. Aleluia! Jesus. É hora de voltarmos para Deus em oração, em quebrantamento, em confissões, em regeneração de alma. Deixar-nos quebrantar diante de Deus, Aleluia. nos humilharmos perante o Senhor, descermos desta posição de orgulho e de soberba, de queremos conquistar o mundo, porque o mundo não nos foi dado como missão para conquistar, a não ser através do Evangelho. Mas ninguém tem morada eterna aqui e não deve ter. Pois bem, então o Senhor disse que eles deveriam comer este cordeiro naquela noite apressadamente, porque era a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa significa passagem. E nós vamos voltar a esse assunto daqui a pouco, porque eu quero que os irmãos entendam mais uma coisa, que tanto aconteceu aqui como está escrito em uma advertência para nós outros no livro de Mateus capítulo 25. O Senhor diz para Moisés: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aí ele diz, verso 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia! Meus irmãos, essa praga não é para nós. Será que alguém tem dúvida que o Senhor trouxe um juízo sobre a terra? Eu só quero relembrar os irmãos. O mundo vem sofrendo juízos de Deus de algumas décadas para cá. Tem acelerado o processo. Eu quero relembrar aos irmãos e àqueles que têm uma idade um pouco mais do que a juvenil. Na década de 80, quando veio a AIDS consumindo milhares de vidas em todos os países, eu vi muitas pessoas dizendo: isso é o juízo de Deus sobre a terra. É porque Deus não está mais suportando esse mundo que está parecendo Sodoma. Mas, meus irmãos, o mundo piorou demais. Na década de 80, nós tínhamos crentes que oravam a noite inteira, 2, 3 vezes por semana. Nós tínhamos crente consagrando a vida. Nós tínhamos crente que zelava pelo nome de Deus, pela santidade. E os juízos vieram. E nós vimos tudo isso cumprindo. Deus demonstrando que Ele está no controle. Mas nada disso nós não nos importamos. E agora chegou numa praga semelhante à praga que foi derramada no Egito. E o Senhor diz que somente aqueles que tiverem o cordeiro completo, a doutrina completa, e aqueles que estiverem debaixo do sangue, é que poderão se esquivar do juízo de Deus. Aleluia, Jesus. E eu vou caminhar. Mais um ponto. Só falta mais 2 pontos aqui para a gente terminar. Então a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés que chamassem os anciãos de Israel. Chamassem a liderança. Eu quero destacar isso. Eu quero que os irmãos vejam o quanto que nós estamos em uma situação difícil. Porque os anciãos da igreja,
porque a liderança da igreja está totalmente comprometida com esse mundo, Aleluia, Jesus. porque estão buscando as conquistas políticas desse mundo. Não há, com raríssimas exceções, um único ministério de envergadura, não há um único pastor de renome a quem Deus fez crescer que não esteja comprometido com o sistema político do seu estado, da sua cidade e desse Brasil afora. Nós vemos a liderança evangélica aspirando tomar as posições que desde o princípio do mundo foi delegada aos homens ímpios, porque nós não somos deste mundo, logo nós não temos legitimidade para assumir um cargo eletivo. Nós não somos do mundo. Aleluia. E acredito que ninguém vai querer ter a cidadania do mundo. Como às vezes alguém que é de um país vai para outro país, então naturaliza e aí assume uma posição no governo de outro país. Eu imagino que nem um crente quer se naturalizar com a cidadania do mundo, mas é o que nós estamos assistindo. Nós precisamos clamar para que os anciãos da nossa igreja, das diversas denominações, escutem a palavra de Deus. Então diz, chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse, escolhei e tomai vós cordeiro para as vossas famílias, e ele deu toda a instrução para eles. Não tem jeito, irmão, se a nossa liderança não tomar posição, corremos o risco de todos nós sermos levados junto com eles para a perdição. Nós estamos vendo como os crentes hoje estão muito mais preocupados com a riqueza aqui na terra do que os tesouros celestiais. O Senhor Jesus Cristo disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Mas infelizmente nós estamos vendo os crentes colocando os seus tesouros aqui na terra. As pessoas se matando no trabalho sem tempo para Deus, porque estão afadigados para conquistarem o seu espaço, a sua casa, o seu apartamento, o seu carro novo, a sua comodidade de vida. Meus irmãos, é hora de despertarmos do sono. O Senhor disse que passaria a meia-noite. Capítulo 25 de Mateus. Me parece que foi ontem, eu li isso com a minha família, com as minhas crianças. Tivemos um momento muito glorioso de análise dessa parábola, aonde diz assim, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Agora, como sair se nós não tivermos as lâmpadas acesas? Ninguém anda nas trevas. A Bíblia aqui diz que o Senhor disse, à meia-noite eu passarei pela terra do Egito. Enquanto será juízo para uns, será libertação para outros. Em toda casa, onde houver um primogênito, haverá uma morte. E haverá um grande clamor, como nunca houve na terra. Aleluia. E então vos deixarão ir, vos expulsarão. Meus irmãos, eu tenho ouvido coisas que não são comprovadas, mas é tantas divulgações e tanta gente falando, que nós precisamos pelo menos estar atentos para elas. Temos ouvido que a NASA está preparando de forma tecnológica uma forma de falsear a vinda de Jesus, o arrebatamento.
Agora imagine os irmãos, se isso for verdade, uma agência da envergadura da NASA preocupado com a história do arrebatamento, e eles querem fazer isso de tal forma que todo olho verá. Olha, irmãos, o mundo sabe que Deus vai tirar um povo da terra. Aleluia. Eu disse aos irmãos que um dia eu ouvi de um místico, meu ex-professor. Ele disse que as pessoas religiosas, fanáticas e radicais não eram desejadas na terra porque elas impediam a implantação da era de Aquários, a New Age, a nova era. Eles estavam atrapalhando, e que para a nova era não existe lugar de radicalismo. Irmãos, isso eu ouvi já entrando no ano 2000, e eu acho interessante é que de lá para cá, realmente eu tenho percebido que nada mais tem qualquer firmeza em suas bases e em seus princípios, nem o Evangelho. Nós estamos vendo que as pessoas estão prontas para cederem em princípios morais, em princípios éticos, em princípios espirituais. Olhamos para as nossas igrejas, como elas não têm mais o princípio da santidade, mas elas estão tentando agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Elas têm uma parte de santidade que é pregada no púlpito, mas na prática ela tem uma vida mundana. Nós temos uma juventude que canta empolgadamente nas suas representações, mas quando está fora da igreja, estão na pornografia, na promiscuidade. Nós temos encontros de casais, que é uma maravilha, nos salões, todos bem preparados para as declarações e juramentos, renovação de juramento, e depois as traições e adultérios que acontecem. Nós precisamos acordar. E o Senhor então diz, para terminar: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e não a nós. O juízo de Deus não é para nós. E nós precisamos clamar ao Senhor e saber o que está errado na nossa vida. Porque o Senhor vai passar para ferir o mundo, e não nós. Nós somos filhos. Nós somos açoitados e corrigidos como filhos, mas não para sucumbir sob o juízo de Deus. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue de Jesus na nossa vida, colocado sobre a porta de entrada dos nossos corações, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Como é que está a sua vida? Como é que está como estão as nossas famílias? Como é que está a nossa fé, nossa comunhão com Deus? Agora, quando analisamos como está a nossa comunhão com Deus, nós precisamos ver se de forma disfarçada não há uma comunhão com o mundo. Porque a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas nós nos fazemos de surdo para essa verdade. Nós fazemos de conta que nós não sabemos o que é a amizade do mundo. Que Deus nos guarde do juízo dele, que já está sobre a terra. Isso não é outra coisa senão o juízo de Deus. Até os ímpios estão amedrontados. Mas nós estamos vendo uma igreja preocupada com o que diz o governo, ao invés de haver uma convocação, de chamar os crentes a um acerto de contas, a um quebrantamento de coração. Eles estão correndo para o palácio para saber qual que será o último decreto,
para pedir ao governo que não feche as igrejas. É como se nós estivéssemos debaixo da ordem e da constituição humana. E por isso o juízo de Deus está nos alcançando. Agora escute uma coisa, irmãos. O segredo para o judeu não ser alcançado pelo juízo de Deus era ficar em casa com sangue na porta. E deixe-me terminar. A nossa libertação é precedida pelo juízo de Deus sobre a terra. Aleluia. Nós estamos vendo esse juízo lá fora. O que temos que fazer agora? Entrar para dentro de casa e colocar o cordeiro que foi morto, mas está vivo para sempre, na mesa da comunhão com os filhos. Trabalhar a vida dos nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, doutrinar os nossos filhos, tomar os tablets e os smartphones das mãos dos nossos filhos com programas do mundo e dar a eles um bocado do cordeiro. Aleluia. Passar o sangue da nossa remissão sobre a vida deles. E passar o sangue de Jesus Cristo, que é o testemunho, para que todos ao nosso redor vejam que na nossa casa tem sangue na porta. Aleluia. E ficarmos dentro de casa. Porque o único lugar seguro hoje no mundo é dentro de casa. Não é no salão de beleza. Ainda tem muita irmã que está preocupada com a sua beleza externa. Vá cuidar da sua alma, minha irmã. Vai cuidar do seu íntimo, da sua comunhão com Deus. Ainda tem muito irmão entregue às ilusões e às atrações mundanas. Vá cuidar da sua alma, meu irmão. Vai para os pés de Deus orar. Aleluia, Jesus. Vai permitir que Deus fale com você através da palavra. Vai conhecer a Bíblia enquanto é tempo. Vai salvar a sua alma. Porque chegou o momento da nossa redenção. Aleluia. Ontem, enquanto conversava com a família, somente nós quatro, assentados na mesa, à mesa da cozinha, quando nós falamos sobre a parábola da figueira, então houve o questionamento, e nós fomos rememorar as palavras de Jesus, que ele disse, respondendo aos discípulos, quando é que sucederão essas coisas, de não ficar pedra sobre pedra que não seja derribada? O Senhor disse, olha, quando vocês virem Jerusalém sitiada, quando vocês virem que já está cercado Jerusalém, então quem estiver no monte fuja, quem estiver no telhado não desça a pegar qualquer coisa, porque dias de juízo virão para os judeus, e vocês serão espalhados aos quatro cantos da terra. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. E foi exatamente aí que a Gesivânia fez a pergunta, e quando é que o tempo dos gentios acabará? Sim, o tempo dos gentios acabará com o arrebatamento. Mas então por que essa parábola? Quando a figueira e as demais árvores brotam o rebento, sabei por vós mesmos que já está próximo a vossa redenção. Aleluia. E então o Senhor diz, olhai para todas as nações. Ora, nós sabemos que Jerusalém estava espalhada sobre os quatro cantos da terra. Mas logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí a Gesivânia falou, então quer dizer que a Segunda Guerra Mundial foi necessária
E eu disse sim, foi necessária. Era juízo para o mundo, era juízo para os judeus, mas era também um momento para parir a nação de Israel. Porque o livro de Isaías diz que no único dia o Senhor faria nascer uma nação. Israel nasce em 1948. E na parábola que o Senhor fala da figueira, ele diz, passarão, na verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Ora, Israel nasce como nação em 1948. Uma geração, segundo o Salmo 90, é de 70 anos. Logo, 1948 com 70, dá 2018. E então, os irmãos podem falar, então a geração já foi. Não, mas o Salmo 90 diz que a geração é de 70 anos, mas alguns pela sua robustez chegam a 80. Portanto, nós temos um tempo de 10 anos, que vai jogar o tempo para 2028. Então nós ainda temos 6 anos, 8 anos. Não. Quando colocaram o ano zero no calendário atual que nós temos, que seria o nascimento de Jesus, por um erro daquele que assim fez o cálculo, no ano zero do nosso calendário, Jesus já estava em torno de 4 anos e meio a 5 anos. Portanto, de 2028, eu tenho que subtrair pelo menos 5 anos. E ao subtrair 5 anos de 2028, eu tenho 2023. E aí eu quero relembrar os irmãos aquele vídeo do Banco Itaú, aonde ele diz, vocês têm medo do futuro, porque o futuro é incerto, vocês não deveriam ter medo. E ao final ele vai falando, olha, aproveite para abraçar, tenham comunhão, porque daí reside a vossa força. Ele diz, eu deveria ter medo de vocês e não vocês de mim. A gente entende perfeitamente que é Lúcifer que está falando naquele vídeo. E ao final, ele então finaliza com 2018 e começa a passar o calendário e para em 2023. Coincidência, irmãos? Será que não são meios de Deus estar mostrando que a nossa redenção se aproxima? Aleluia. E os irmãos sabem, lamentavelmente esta pandemia não está passando. Está nas matérias jornalísticas de ontem e hoje, 40 nações que já estava dando por vencida a pandemia em seus territórios, estão alertando para a segunda onda. Um colega me mandou da Espanha um áudio dizendo que possivelmente Barcelona sofrerá um segundo lockdown a partir de segunda-feira. E ele disse que a segunda onda que está chegando lá está alcançando pessoas de 15 a 35 anos. Veja que a pandemia começou assustando as pessoas de maior idade, 60 anos à frente. E de repente nós começamos a assistir aqui no Brasil, inclusive os jornais publicando que havia uma super resistência das pessoas idosas, que estavam indo à intubação e voltando à vida. Agora começa a segunda onda, trazendo a morte para pessoas novas, assustando o mundo. É o juízo de Deus. E ele não vai passar enquanto ele não consertar a sua igreja. Enquanto os crentes não voltarem para a vida de pureza e de santidade. Lembre de uma coisa. Nós lemos aqui capítulo 15 de Romanos e verso 4. Leia de novo. Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. Isso que foi escrito sobre o Êxodo, que a libertação do povo foi precedida por um grande juízo que abalou toda a terra e houve um clamor como nunca houve na terra até então. É o que nós estamos vendo agora. Nunca houve um clamor como este.
de que praticamente toda a família está enlutada. E mesmo assim, os crentes continuam pensando, quando a pandemia passar, eu vou fazer um churrasco, e eu vou chamar os meus amigos, nós vamos passar a noite comendo picanha e bebendo Coca-Cola. Ainda tem muito crente pensando em empanturrar-se de comidas que nada mais serve senão para deleite da carne. O que nós estamos precisando é de comer Bíblia, é de comer a palavra de Deus, é de alimentar a nossa alma que está faminta, que está sedenta de Deus. Aleluia. Antes que sejamos alcançados pelo juízo de Deus e percamos as promessas que Deus fez a cada um de nós. Nós estamos na igreja porque temos promessa de Deus, fomos chamados pelo Senhor. Aleluia. Preservemos, pois, o sangue nas portas de entrada do nosso coração. Porque Jesus diz, 3:20 de Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Então, se ele está à porta do nosso coração, ele precisa ver no nosso coração o sangue dele próprio, para saber que a casa é dele. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe. Desculpe, aí eu fui um pouco ousado hoje, passei um pouco, talvez, do tempo, abusei da paciência dos irmãos, mas o meu coração estava aflito nesse dia. Eu precisava de compartilhar com os irmãos. Os irmãos, se tiver alguma coisa a perdoar, me perdoe por ser um tanto incisivo, de ser um tanto exortador, mas eu preciso ter a certeza de que nós estamos prontos para ir para o céu. Aleluia. Eu preciso ter a certeza que nós estamos comprometidos com Deus, que nós estamos quebrantados e que, se não estivermos, nós estamos prontos para nos deixar quebrantar, porque a palavra de Deus precisa transformar nossa vida. Nós precisamos, para quem nunca teve uma vida de santidade, precisa entrar numa vida de santidade. E para quem deixou a vida de santidade, precisa voltar. Precisa se quebrantar na presença de Deus. Esquecer as vaidades, ilusões do mundo e voltar para Deus, exclusivamente para Deus, para o céu, para a salvação. Porque é chegado o tempo da nossa redenção. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu vou convidar a irmã Gesivane para passar um bálsamo nos irmãos agora, cantando um hino. Amém? Quem sabe aí os irmãos vão falar, oh, graças a Deus, que a irmã Gesivânia nos ajudou trazendo uma palavra, uma ducha fria, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe aos irmãos. Meditem na palavra, leiam a palavra, leia com a sua família, leia com seus filhos. Leve Jesus para o seio da sua casa, para o centro da sua casa. Seja essa ou esse o assunto ao lado, ao redor, no momento das suas refeições, no momento em que você estiver despedindo dos seus filhos para se repousarem à noite. Seja a Bíblia o último assunto, seja a salvação o assunto mais importante. Nós estamos presos por fazer o bem. Se lá somos missionários, isto é normal. Mal eu sei que sim, mas por tudo tem um propósito. E pra isso que aconteceu, nós vamos ver. Se as estatuas corroem e nós estamos presos, não podemos fazer nada se não adorar. Paulo, eu gostei da ideia. Vamos logo começar. Canta aí no Senhor e vamos adorar. Canta aí, eu oro aqui. Mas não vai ser uma prisão que vai calar a voz. Eles prenderam as mãos, eles prenderam os pés, mas não mataram a nossa boca e nem calaram a voz. Eles pensaram que, prendendo nós aqui, a gente ia desistir parar.
que está acontecendo? O chão e as paredes estão tremendo. Silas, as correntes estão abrindo. A porta da prisão está abrindo. Balão, quero me adiantar, mas foi depois que começamos a cantar que o chão começou a estremecer e o terremoto veio acontecer. Silas! Fala, Paulo. Continua cantando, Silas. Cantar o quê, Paulo? Vamos cantar aquela canção que sempre cantamos exaltando a sua grandeza. Nem na terra, nem no céu, nem lá no fundo do mar, ninguém pode se esconder do olho que tudo vê. Ele é parte que exalta o amarelo do bar, e no tempo que é seu tempo a vitória te dará. Grite que adora ele sem fazer acepção, seja dentro da igreja ou lá dentro da prisão. Quem chegou na tua vida e te faz um campeão. Jesus chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou no teu trabalho, chegou na tua vida, chegou na faculdade, na tua enfermidade. Ele já pôs um fim nessa tua dificuldade. Se a prova e a luta produz a paciência, insista mais um pouco, não desista na mesa. E como na prisão na tua vida, ele traz a providência. Aleluia! Nem na terra, nem no céu, nem lá no fundo do mar, ninguém pode se esconder do olho que tudo vê. Ele abate, exalta, ou nada muda o bar, e o tempo que é seu tempo a vitória te dará. Crente que adora ele sem fazer acepção, seja dentro da igreja ou lá dentro da prisão. Ele chega à tua vida e te faz um campeão. Jesus chegou na tua casa, chegou na tua família, chegou no teu trabalho, chegou na tua vida, chegou na faculdade, na tua enfermidade. Ele já pôs o fim nessa tua dificuldade. Se a prova e a luta produz a paciência, insista mais um pouco, não desista da mesa. E como na prisão a tua vida, ele traz a providência. Receba tua vitória. Tens a chave em Cristo, tem a salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que alvo, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue de Cristo na cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração Coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. E as roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo no monte de amor. Estás pronto para seguir o céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje da pureza e do poder, fita os olhos
que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz.